Olá, queridos irmãos do Axé, bem-vindos ao canal Umbanda. Vamos falar, eu sou o Léo Batuque. Eu sou a Leide. Pontos de demanda, ou também podemos chamar de quebra de demanda, né, dentro do terreiro. O que são esses pontos de demandas ou de quebra de demanda? Então, os pontos de demanda são para quebrar as demandas, são para atacar aquela negatividade que acontece dentro do terreiro. Essa negatividade que tem dentro do terreiro, ela é bem natural. A gente tem que entender que os terreiros de Umbanda tem uma série de trabalhos que vão acontecer ali, trabalhos de descarregos, quebra de feitiços. Então as pessoas que estão ali dentro, na maioria são os consulentes que vão com seus problemas para serem tratados dentro do terreiro, acabam levando esse tipo de negatividade, essas energias densas. Mas não diferente, né, Leide? Tem muitos médios também que às vezes não estão bem preparados para aquela determinada gira, estão passando alguma situação que também pode estar levando essas cargas, essas coisas ruins para dentro do terreiro e isso afetar um pouco os trabalhos, né? Exatamente. E os pontos servem para isso, para auxiliar também, não somente o passe, todo o processo que acontece dentro do ritual, os pontos, eles auxiliam também para combater toda essa negatividade que entra no terreiro. Então é bem funcional, mas tem os momentos certos, não é isso, Léo? Assim, muitas pessoas acabam banalizando esses pontos de demanda, né? Cantam eles também sem saber, sem interpretar direito, cantam por cantar. E aí é uma ferramenta que você está utilizando de maneira errada. Então o curimbeiro, o ogã, ele precisa saber o momento que ele pode cantar, isso vai depender muito do tipo de gira, de como a casa trabalha. Mas ele precisa saber em que momento que ele vai encaixar esses pontos, né? Onde o ponto vai ser mais funcional. A gente pode colocar aí, por exemplo, um trabalho de descarrego, né, Leite? Exatamente, uma corrente, não é isso? E as pessoas, como o Léo disse, né, banalizam tanto que às vezes acham tão legais os pontos de demanda para animar a gira e acabam cantando, às vezes, no momento festivo e acabam que acarretam aquela demanda contra o coleguinha que está do lado. É a má utilização dos pontos de demanda. Um querendo cantar melhor do que o outro e acaba demandando com o próprio amigo e isso aí dentro do terreiro cria um campo negativo que afeta muitos médios. Pois é, e às vezes até inconsciente, né? Primeiro tem o lance da vaidade, que às vezes um ogã, por questões de vaidade, ele começa a cantar certos tipos de ponto em ataque a uma outra pessoa, tentando direcionar aquela inveja, sei lá, às vezes não foi com a cara do camarada, né? E aí acaba transformando isso, né, em pontos cantados. E acaba tentando direcionar esse ataque a uma determinada pessoa dentro do terreiro. Só que nem sempre ele consegue direcionar esse ataque a essa pessoa. Ele acaba trazendo até para ele próprio uma carga negativa muito grande. E muitos médios acabam, já vi até zeladores também, em consequência de uma gira que teve muitos pontos de demanda, disputa de pontos de demanda, o próprio zelador ele acaba absorvendo muita carga. Você já viu isso, Leide? Já vi acontecer bastante vezes. E principalmente aqueles médios iniciantes, pessoas na assistência também, depois saem daquela gira com um propósito totalmente contrário, né? Uma coisa que era para você estar saindo leve, você acaba saindo com uma carga que foi uma picuinha entre pessoas. Muitas vezes é inconsciente, pela questão da vaidade, mas muitos também utilizam isso para atacar ou menosprezar o outro companheiro que está ali. Né? Eu já vi isso muito acontecer. Isso é a má utilização dessa ferramenta que é o ponto de demanda ou quebra de demanda. Então isso não tem nada a ver com a doutrina de Umbanda, tá? Um terreiro de Umbanda sério, uma casa séria, ela não tem esse tipo de doutrina. A pessoa que está ali responsável pela curimba ou ogã, ele tem que ter esse conhecimento. Se tem alguém de fora que canta esses pontos, que você percebe que está fazendo aquilo de maldade, essa pessoa precisa ser interrompida, precisa ser alertada, né? E aí você precisa cantar um ponto de proteção. Para quê? Se proteger contra aquelas energias negativas que aquela pessoa acabou trazendo através desses pontos. Exatamente. E quais são os pontos de demanda? Tem uns bem conhecidos. Vou dar um exemplo aqui. Ponto de Exu, por exemplo. Diabo, velho, vou cortar seu chifre, vou cortar seu rabo e dar para Exu comer. É um ponto bem conhecido, que é um ponto que a gente está usando o quê? Para atacar a negatividade que foi endereçada ao terreiro, que está ali dentro, que tá prejudicando os trabalhos. E a característica dos pontos de demanda é exatamente isso. É os pontos que você ataca,
que você corta algo, que você vai para cima de alguma coisa, né? Nesse intuito aí de eliminar, de expulsar, de colocar para fora. Exatamente isso. E você tem os pontos de proteção, que são os pontos que você pede proteção, os pontos que de Exu, né? Se eu trancar a rua, me cobrar com a sua capa. Isso é um ponto você pedindo proteção, forças tanto para você quanto para todo que está englobado ali dentro do terreiro. E tem outros pontos também de demanda, não é isso? Não é só... Os mais conhecidos são os Exus, né? Porque tem muito, né? Exu é o que mais as pessoas... Porque é uma linha que costuma se trabalhar mais, né? Tem uma atividade de trabalho muito grande na maioria das casas. É verdade. Mas também tem pontos de demanda, de proteção, com preto velho, com caboclo. Um bem conhecido é aquele: vovó não quer casca de coco no terreiro, para não lembrar o tempo do cativeiro. Ou seja, está dizendo que, né, não quer sujeira, não quer coisa ruim, vamos limpar, vamos retirar. Então é muito importante. E os pontos, em grande parte, né, os pontos de demanda, assim como uma característica dos pontos de Umbanda, eles são muito assim metafóricos. Então a pessoa precisa entender a mensagem que aquele ponto está passando para saber para que ele está sendo utilizado, né? Então é importante entender que tem esse lance de metáfora, como esse ponto que eu acabei de cantar agora da vovó. Casca de coco, ou seja, sujeira, não quer. Então colocou de uma forma metafórica para poder passar a mensagem de limpeza, de retirada de coisa negativa, né, Lídia? Exatamente. Então você perceber, prestar atenção, né, na letra do ponto, no que ele está dizendo ali e saber o momento de utilizar. A mensagem. O ponto de demanda, ele é muito importante sim, porque ele auxilia aos trabalhos, né, como a gente disse no início. Ele está ali para ajudar, né, para poder limpar, para expulsar. Então tem que saber o momento certo de utilizar. É muito importante ter os pontos de demanda, é muito importante saber quais são os pontos de demanda. E não é legal ficar demandando ali com pessoas, né? A gente está para demandar com a negatividade. E isso também tem que ter aquela questão da mediunidade do Ogã, né? Mesmo que não incorpore, mas tem que ter criança da mediunidade do Ogã, do curimbeiro, para que haja a intuição. Então não necessariamente que eu só possa cantar um ponto de demanda numa corrente, num trabalho de descarrego, tá? Nesses momentos a gente precisa cantar, mas às vezes no decorrer da gira, o Ogã, o curimbeiro, ele está ali e através de uma intuição, porque o trabalho está acontecendo o tempo todo na gira, né? Muitas coisas estão acontecendo ali e a gente não está vendo, porque é algo espiritual, mas você capta aquilo ali através da intuição. Então é um momento que você pode se encantar. Mas isso também vai depender muito de como vai ser, né, o fundamento da casa, se a direção da casa permite cantar determinado tipo de ponto, isso vai variar muito. E aí alertando todo mundo, né, que não se deve ficar cantando pontos de demanda dentro de casa. O ponto de demanda ele funciona dentro do terreiro. Não é legal você cantar dentro da sua casa, você não sabe que você está atraindo também com esse tipo de ponto. Diferente do ponto de proteção, ponto de louvação, pelo contrário. A gente até, né, cada um tem a sua visão, mas a nossa visão é que quem canta seus males espanta. Ainda mais quando é um ponto de Umbanda. Então se você precisar cantar um ponto, está a fim de cantar ponto para um caboclo, para um Exu, para Ogum, para qualquer outro orixá, cante dentro de casa, um ponto de proteção, um ponto de louvação, que você vai estar atraindo coisas positivas para dentro da sua casa. Então, nunca ataque, porque você não sabe que a lei do retorno ela tem sempre a volta para você. Então não é legal. Até porque quando você canta um ponto de demanda dentro do terreiro, você sabe que você está cantando o quê? De forma consciente, você está cantando contra algo negativo. Então você está cantando com amor aos guias, amor aos orixás, para que ataque aquilo, tá? Não é você que está atacando, porque quando você pensa em você atacar, você gera raiva. Exatamente. Quando você gera raiva, você acaba se conectando com coisas negativas. Então esse é o recadinho que a gente quer passar para vocês aí, curimbeiros, ogãs, e até mesmo os médios, né, que estão fazendo parte de uma corrente espiritual. Então você pode deixar aqui nos comentários as sugestões também de temas para a gente estar trazendo aqui nos nossos vlogs. Então é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos. Beijinhos de luz. Vem na fé. 1, 2, 3. Axé.